Bom dia, senhoras e senhores. Estamos reunidos de forma híbrida nessa 13ª sessão regulatória do ano 2022, desse 2 de maio, iniciando agora às 9h04 pelo horário do computador. Inicialmente, cumprimento a mesa, que é formada por mim, presidente regulador Luiz Alberto Nespolo, e na sequência cumprimento o diretor, por ordem alfabética, diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues da Rocha Júnior, nosso diretor relator de hoje, o diretor regulador de transporte e rodovias, bom dia, diretor Paulo Henrique Monteiro Guimarães, saúdo também o diretor regulador de energia e saneamento, Dr. Wilber Noril O'Hara, e também saúdo o nosso advogado-geral regulador e procurador do Estado, Dr. Felipe Tomás Borges, a nossa chefe de gabinete, senhora Leia de Oliveira, saúdo aos representantes dos órgãos de controle, defesa e proteção do consumidor, iniciando pelo PROCON, ao secretário adjunto Edmundo Tax, ao Ministério Público Mato Grosso, através da doutora Valnice dos Santos, promotora de justiça da 6ª Promotoria de Justiça Civil, Núcleo de Defesa da Cidadania de Cuiabá. Saudamos ao Tribunal de Contas, através do conselheiro presidente, senhor José Carlos Novelli, e saudamos também o Controlador-Geral do Estado do Mato Grosso, através do Emerson Hideki Ayashida. Também cumprimentamos através o Haroldo de Luna Cavalcante, nosso diretor de administração sistêmica, e a Janice, nossa superintendente de estudos econômicos, e através dela e do Haroldo saudamos todos os demais servidores que estejam assistindo ou venham assistir futuramente. Saudamos a Juliana Rafaela Brunhosa Amorim, presente nesse ato representando o poder concedente da empresa. Quem temos? No momento, até o momento não temos representantes da União Transporte e Turismo, que é a empresa que está sendo tratada, e a todos que porventura vierem assistir essa sessão regulatória, a qual estará disponível no site da GRMT, na parte de transparência e sessões regulatórias, tanto a nossa ata escrita, pauta e ata, como também esta gravação para que possa ser devidamente escutada e assistida a qualquer tempo para fins de transparência. Abro a palavra para os demais diretores que queiram saudar uns aos outros e, em seguida, iniciaremos a nossa sessão. Bom dia, senhor presidente regulador, Luiz Alberto Nespolo. Quero saudar também os diretores reguladores de transporte, rodovias, Paulo Henrique Monteiro Guimarães, de energia e saneamento do Bruno O'Hara, da administração sistêmica do Luna Cavalcante, nosso advogado-geral regulador, Dr. Felipe Borges, cumprimentar a Leia, nosso chefe de gabinete, a Janice, nossa superintendente reguladora de estudos econômicos, a Débora Inácio, nossa assessora de comunicação, a Juliana Rafaela, que representa o Poder Concedente, da Secretaria de Estado de Infraestrutura, a todos que vierem assistir essa nossa sessão regulatória, cumprimentando também aos representantes da defesa do consumidor, e dos órgãos de controle, aqui desejando a todos que nós tenhamos uma boa sessão regulatória no dia de hoje. Bom dia, senhoras e senhores. Gostaria de cumprimentar o presidente regulador, senhor Luiz Alberto Nespolo, cumprimentar o diretor regulador de ouvidoria e relator do processo, Dr. José Rodrigues da Rocha Júnior, cumprimentar o diretor regulador de energia e saneamento, Dr. Wilber Noril O'Hara, cumprimentar o Dr. Felipe, nosso advogado-geral regulador, procurador de Estado, cumprimentar a representante do Poder Concedente, senhora Juliana Rafaela, cumprimentar a todos os
representantes dos órgãos de controle, de maneira especial do Tribunal de Contas, Controladoria Geral do Estado, cumprimentar também representante do PROCON, do Ministério Público, cumprimentar a todos os servidores em nome da senhora Janice Alves, superintendente de Estudos Econômicos, cumprimentar o diretor de Administração Sistêmica, Haroldo de Luna Cavalcante, e a todos os que vierem assistir posteriormente essa sessão regulatória. Que tenhamos um excelente dia de trabalho. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar aqui o nosso presidente, senhor Luiz Alberto Nespolo. Gostaria de cumprimentar também o diretor regulador de ouvidoria, Dr. José Rodrigues. Gostaria de cumprimentar também o Dr. Paulo, nosso diretor de transportes e rodovias. Gostaria de cumprimentar o Dr. Felipe, nosso advogado-geral regulador e procurador de Estado. Gostaria de cumprimentar o Dr. Haroldo de Luna Cavalcante, a Alea, a nossa servidora e superintendente Janice, em nome de quem eu cumprimento todos os servidores da AGER. Gostaria de cumprimentar também a Juliana Rafaela, representando a Sinfra aqui. Gostaria de cumprimentar os representantes do órgão de controle, os representantes da empresa interessada e todos aqueles que nos assistem a essa sessão. Que tenhamos uma excelente sessão regulatória. Obrigado, diretor. Bom dia, senhores. Bom dia, diretor-presidente Luiz Alberto Nespolo. Bom dia, diretor regulador de Energia e Saneamento Urbano Ori Ohara. Bom dia, diretor regulador de ouvidoria José Rodrigues Rocha Júnior. Bom dia, diretor regulador de Transportes e Rodovias Paulo Henrique Monteiro Guimarães. Bom dia, Alea, nossa chefe de gabinete. Bom dia a todos os representantes do Poder Concedente, dos órgãos de defesa e controle do consumidor, e também dos representantes da concessionária interessada. Também faço minhas saudações a todos os servidores da agência, em especial a Janice Alves, nossa superintendente de Estudos Econômicos, e desejo a todos uma excelente sessão regulatória. Bom dia, cumprimentando a mesa, iniciando pelo presidente, senhor Luiz Alberto Nespolo, muito bom dia. De maneira híbrida, cumprimento os diretores reguladores, iniciando pelo diretor e relator deste momento, Dr. José Rodrigues Rocha Júnior, bom dia. Diretor de Transportes e Rodovias, Dr. Paulo Henrique Monteiro Guimarães, meu bom dia. Diretor regulador de Energia e Saneamento, Dr. Wilber Nori Ohara, meu bom dia. Dr. Felipe, nosso advogado-geral regulador, também procurador-geral do Estado, bom dia. Bom dia ao diretor de administrativo sistêmico, o senhor Haroldo de Luna Cavalcante. Cumprimento a todos os servidores, através da senhora Janice, superintendente de regulação de estudos econômicos, ao poder concedente pela senhora Juliana. Bom dia a todos que vierem, porventura, assistirem essa sessão regulatória. Que tenhamos uma ótima sessão. Obrigado. Informo que no uso das atribuições que me conferem os artigos 3º e 9º da Lei Complementar 429/2011, declaro aberta a 13ª sessão regulatória da Agência de Regulação do Serviço Público Delegado do Estado do Mato Grosso, nesse ano de 2022, invoco a presença divina, registro o cumprimento no que dispõe o parágrafo 1º, artigo 8º da Resolução AGER 001/2012, as sessões regulatórias sobre o número mínimo de diretores. Informo também que a convocação da presente sessão regulatória foi publicada no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, na edição extra, número 28.229, do dia 25 de abril de 2022, na página 40, conforme pedido do diretor relator do processo, na 11ª sessão regulatória da Diretoria Executiva Colegiada da AGER Mato Grosso, 2022, atendendo assim o prazo de 5 dias úteis de que fala o parágrafo 1º, artigo 24 da Resolução Normativa 001/2012.
Está em pauta o processo de número AGERPRO 2022-0011, processo físico 548-048-2021, União Transporte e Turismo Limitada. Trata-se do pleito de revisão tarifária protocolizado pela interessada junto à GER-MT em 29/11/2021. O relator do processo é o diretor regulador de ouvidoria da AGER, José Rodrigues da Rocha Júnior. Antes de passar a palavra para o relator, solicito uma interferência legal do nosso advogado-geral regulador quanto à necessidade de fazer a leitura do relatório, uma vez que esse relatório, no entender do diretor relator, é o mesmo que permeou a 11ª sessão regulatória da diretoria executiva. Presidente, não havendo alteração no relatório proferido pelo diretor relator, uma vez que o relatório já foi lido na sessão anterior, não há prejuízo na dispensa de leitura. Perfeito. E preciso submeter a apreciação dos diretores ou podemos seguir direto no seu entender? Pode seguir direto, uma vez que na outra ocasião também foi dada a oportunidade para os diretores se manifestarem. Perfeito. Aproveitando também nesse momento, então, tendo a subtração da leitura do relatório, por já ser o mesmo relatório e não ter sido modificado em relação à 11ª sessão regulatória da diretoria executiva colegiada. Também tendo já o pronunciamento do poder concedente e da parte interessada. Se requer abrir a palavra para os legitimados ou podemos também suprimir? Senhor presidente. Sim, à vontade. O poder concedente quer se manifestar. Perfeito, perfeito. Sim, eu ia dizer agora, presidente, que deveria abrir a palavra novamente aos interessados, uma vez que estamos diante de uma nova sessão regulatória. Perfeito e agradecido. Então, já abrindo a palavra, considerando que foi suprimido de forma sem prejuízo, né, a questão da leitura do relatório por ser o mesmo, não ter mudado em nada. E mantida a palavra aos legitimados por orientação jurídica da nossa advocacia e também pedido da CINFRA. Abro a palavra iniciando pelo poder concedente e senhora Juliana, assim que desejar, pode fazer a palavra, pode ter até 15 minutos de fala, pelo nosso rito. Primeiramente, venho cumprimentar o senhor presidente, os diretores e aos demais participantes da sessão regulatória aqui presentes. Venho informar que alguns assuntos extrapolam os limites dessa Superintendência de Transporte Intermunicipal, chegando às decisões pelo próprio secretário Marcelo de Oliveira. Assim, hoje recebo a incumbência de representá-lo como se presente estivesse, para manifestar sua posição quanto agente decisório, reforçando o prazo de 90 dias solicitado a esta Casa Reguladora no ofício 165 de 2022, SUT, GS, CINFRA, de 2019, de 19 de abril de 2022, constante nas folhas 348 e 349 do processo SIGADOC AGER-PRO 2022-0011. Assim, o secretário Marcelo de Oliveira, perante suas atribuições, protocolou outro ofício esta manhã, número 166, 2022, GAB-CINFRA, no SIGADOC, sob a numeração 01801, 2022, SUT-CINFRA, o qual passo a ler na íntegra seu posicionamento a pedido. Quaisquer dúvidas a respeito deste documento, protocolar via SIGADOC ao gabinete do secretário Marcelo de Oliveira, pois somente o mesmo poderá saná-las. Ofício 166 de 2022, GAB-CINFRA, Cuiabá, 2 de maio de 2022. Ilustríssimo senhor Luiz Alberto Nespolo. Senhor presidente, em atenção ao convite para a 13ª sessão regulatória da Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Regulados, AGER, venho muito respeitosamente ante a presença deste colegiado, na qualidade de representante do poder concedente, expor, arguir e requerer o que segue. Primeiro, o procedimento administrativo for instaurado sob o título de revisão tarifária. Não obstante, no decorrer do feito, aclarou-se que se tratava, na realidade, de reajuste tarifário.
Não obstante, questiona-se primeiramente qual a razão de o valor atual da tarifa não ser considerado como pressuposto para o reajustamento. Segundo, a cláusula contratual 42ª não estipula precisamente qual a metodologia de cálculo para aferição do reajustamento contratual. De acordo com o procedimento administrativo, os cálculos foram realizados utilizando o Manual Tarifário GIPOT/EBTU. Dessa forma, argue-se qual é o fundamento técnico e jurídico normativo para a eleição desta metodologia. Terceiro, sendo realmente o caso de reajuste, por qual motivo não foi seguido o checklist previsto no anexo 1 da Orientação Jurídica Normativa 008 CPPGE 2020, conforme indicado no despacho número 013/2022 AGR? Quarto, é possível a aplicação da Orientação Jurídico-Normativa 008/CPPGE/2020 quando a cláusula contratual a ser aplicada não traz qual índice, cesta de índice ou fórmula a ser aplicada? Quinto, sem prejuízo das perguntas acima efetuadas, passando-se a análise específica da metodologia utilizada por esta douta agência reguladora, ciente como premissa de que o reajustamento serve para prescrever o equilíbrio econômico-financeiro da proposta. Argue-se a razão dos dados da proposta vencedora não ser usada como ponto de partida ou ser levada em consideração para o cálculo do reajustamento. Sexto, com relação ao novo valor adotado para a tarifa de R$ 7,30, por qual motivo não foi utilizada a tarifa de R$ 6,61 se o parecer número 00074/2022/CREE/AGER afirmou que o reajuste disposto no anexo 1 só deve ser aplicado após a disponibilização da frota remunerada a serviço da concessão? Sétimo, no manual tarifário aplicado conta com a recomendação que haja, entre aspas, controle operacional efetivo dos sistemas, GPS e bilhetagem eletrônica, evitando distorções que poderão resultar da utilização de dados incorretos no cálculo, fecha aspas. Da análise do feito, observa-se que o quantitativo de veículos leva em conta as informações fornecidas pelo operador, que acabam por contradizer os dados levantados pelo sistema Prodaco. Nesse sentido, argue-se se a utilização dos dados fornecidos pelo fornecedor nessas circunstâncias não contraria o aludido manual? Oitavo, ainda de acordo com o manual tarifário, o valor do combustível deve ser obtido no sistema de levantamento de preços da ANP, Agência Nacional de Petróleo. Não obstante, verifica-se que, face ao aumento recente no valor, não houve observância da regra procedimental existente. Argue-se, neste sentido, a regularidade de tal procedimento e quais as consequências para o próximo aniversário contratual. Nono, no que tange ao coeficiente de consumo, observa-se que o manual o considera como resultado de uma divisão entre combustível consumido pela quilometragem percorrida, tendo por premissa que veículos mais antigos acabam por consumir mais combustível do que veículos novos. Argue-se, neste mérito, se a escolha do numerador combustível consumido não acaba por prestigiar o operador por não repõe sua frota no período contratualmente exigido. Desse modo, não seria razoável utilizar de média de consumo para veículo com 3,5 anos de utilização, por ser prevista como idade média exigida contratualmente? Décimo, vislumbra-se que a remuneração da diretoria é levada em consideração nos custos físicos para cálculo do reajuste contratual. Desse modo, argue-se a alteração nos termos dessa remuneração é integralmente repassada no cálculo da tarifa. Em outros termos, o risco da alteração da remuneração dos diretores, caso existisse matriz de risco, é atribuível à administração? 11. Por fim, mais de importância fundamental, a premissa utilizada para a coleta de dados Prodata é plenamente satisfatória e confiável à agência reguladora? Diante de tais questionamentos, tendo em vista a solicitação de prazo de 90 dias realizada anteriormente para aprimoramento dos estudos por parte do poder concedente, ainda não for apreciada pela agência reguladora, requer desde logo a retirada do processo de pauta para análise, resposta e, sendo o caso, saneamento do feito para posterior decisão.
Independentemente do acatamento do pedido formulado, o poder concedente reitera que a definição dos parâmetros de aferição e cálculo do reajuste tarifário, com a definição do valor de R$ 7,30, são de responsabilidade exclusiva da autarquia especial, Lei Complementar 429/2011, artigo 4º, inciso 9º. Não obstante, pela relevância da matéria, acredita-se que os questionamentos têm o condão de contribuir para o debate da questão, que tem notória repercussão social. Ademais, aproveito o ensejo para relevar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Marcelo de Oliveira e Silva, secretário de Estado de Infraestrutura e Logística. Feita devida leitura, ela está gravada e também foi colhida, breve relato, já registrado, Juliana. Então, agradeço a manifestação, também a sua saudação, e passamos a palavra à parte interessada, que é a empresa União, através do senhor Ricardo Caixeta, que está presente. Doutor Ricardo, assim quiser se manifestar, fique à vontade, dentro dos 15 minutos reservados para tanto. Bom dia a todos. Bom dia. Estranho muito esse posicionamento da Cintra, depois de um contrato que já vem vigente desde 2006, pelo que parece, a Cintra não concorda que a AGER faça os cálculos, que ela seja agência reguladora e competente o suficiente para fazer os cálculos, porque está questionando todos os parâmetros que a AGER utiliza para fazer os cálculos e que utilizou durante esses 16 anos, 15 anos e pouco que o contrato está em vigência. Né? Não dá para entender, nessa altura do campeonato, começar a questionar uma planilha tarifária que já foi usada há 15 anos. Os critérios adotados pela AGER, que são usados há 15 anos. Né? E eu acho que é simplesmente uma postergação de uma decisão que não querem tomar, não querem assumir o ônus de seu poder concedente. Né? Deixa a gente assim numa situação bastante difícil. Tá? É muito difícil operar numa condição dessa. Tá? Eu creio que se a gente não tiver uma solução, esse contrato torna-se inviável. Porque uma tarifa calculada que dá R$ 7,30, nós vamos receber R$ 4,95 a partir do dia 9, como que opera? Como que põe os ônibus na rua? Como que compra óleo diesel? Como que paga os funcionários? Eu não sei fazer essa mágica. Tá? Sinceramente, o que parece é que a situação está indo para uma falta de seriedade no trato do assunto. Tá? E simplesmente empurrar para a barriga, para ver o que acontece. Obrigado. Agradeço suas palavras, né, e dentro da temporalidade e também da Juliana. Seguimos com o nosso rito, dentro do que requer o nosso rito regulatório. Nós voltamos a palavra agora, passamos a palavra agora ao diretor regulador de ouvidoria, senhor José Rodrigues, para que proceda com seu voto. Bom dia novamente a todos. Quero saudar o representante da empresa aí, que entrou posterior às saudações iniciais. Lembrar a todos, pelos procedimentos internos, Só por uma questão técnica, acho que o doutor José caiu, já não, já está. Doutor José, ficamos sem áudio. Vamos lá, vamos começar novamente. Retornou, estamos ouvindo bem, doutor. Tá. Bom dia a todos, novamente. Saudar o representante da empresa que apresentou após os cumprimentos iniciais. Lembrar a todos que, pela resolução que estabelece os procedimentos internos desta agência de regulação, existe a previsão, posterior julgamento da agência, possibilidade de ingresso pelos interessados, quais sejam a empresa de poder concedente, de embargos declaratórios e também de recursos para o próprio colegiado da agência.
Portanto, passo a proferir meu voto. Processo AGEPRO 2022-00011, processo físico número 54.848/2021. Interessado, União Transporte Turismo Limitado, assunto pleito de revisão tarifária, relator, diretor, regulador de auditoria, José Rodrigues Rocha Antônio. Voto. Trata-se de pleito de revisão tarifária proposto pela empresa concessionária União Transporte Turismo Limitado, protocolizado em 29 de novembro de 2021, sob o número acima identificado, processo físico 54.848/2021. O requerimento foi dirigido à AGER, visto que o cálculo, o julgamento e a autorização de reajuste da tarifa de serviço público delegado pelo Estado do Mato Grosso é iniciativa privada, encontra-se dentro das competências atribuídas a esta agência reguladora, diz o artigo 3º da Lei Complementar 429/2011 estabelece que compete à AGER regular, normatizar, controlar e fiscalizar os limites da lei e serviços públicos e suas respectivas tarifas prestadas diretamente pelo Estado do Mato Grosso ou prestadas indiretamente, por meio de delegação e iniciativa privada, referentes a saneamento, rodovias, portos, rodovias, transporte coletivo intermunicipal de passageiros, terminais rodoviários, distribuição de gás canalizado, energia elétrica e telecomunicações. Em complemento à lei complementar que dispõe sobre a organização e estrutura de competências da AGER, a lei complementar 432, de 8 de agosto de 2011, que dispõe sobre o sistema de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros do Estado do Mato Grosso, o STCRIP, e sobre os terminais rodoviários, serviço de interesse público, de tratamento da outra providência, estabelece o artigo 9º, parágrafo 2º, inciso 2, reafirma a competência da AGER para a fixação de tarifa do serviço em questão nestes autos. Vejamos, artigo 9º. Cumpre ao poder concedente, a AGER, observado o disposto na Lei Complementar número 66, de 22 de dezembro de 1999, suas alterações, parágrafo 2º da AGER, inciso 2, proceder à fixação, revisão e reajuste das tarifas e fiscalizar o seu cumprimento. Por fim, o próprio contrato de concessão, em sua cláusula 34ª, determina que a concessionária só poderá cobrar dos usuários a tarifa definida fixada pela AGER. Vejamos. Cláusula 34ª, a concessionária somente poderá cobrar dos usuários a tarifa de utilização efetiva fixada pela AGER, através dos meios de pagamento definidos pelo órgão regulador, observando o disposto na legislação vigente. Assim, fica plenamente estabelecida a competência da AGER para calcular, aprovar e autorizar o reajuste tarifário da concessão em tela. Posto isso, é importante lembrar que a tarifa é a contraprestação recebida pela empresa concessionária ao prestar serviço público em nome do Estado e em cumprimento ao contrato assinado com o poder público. É o que dispõe o contrato de concessão firmado entre a concessionária ou a interessada e o Estado do Mato Grosso, nos termos da cláusula 40, em verbas. O valor da remuneração do serviço da concessionária por serviço efetivamente prestado, conforme critérios estabelecidos no edital de prestação, será pago mediante a cobrança da tarifa. Nesse sentido, o valor da tarifa poderá ser revisto a partir da assinatura do contrato para manter o equilíbrio econômico financeiro da concessão, estabelecido pela cláusula 41 do contrato de concessão. Cláusula 41, a AGER poderá alterar no custo do contrato a tarifa, buscando manter o equilíbrio econômico financeiro da prestação de serviço. Estabelecimento de regras visando a preservação da tarifa e sua manutenção atualizada se faz necessário, visto que, conforme já mencionado, a tarifa é a principal fonte de receita da concessionária. Explicando a matéria, Celso Antônio Bandeira de Mello afirma que, pela cláusula de reajuste, o contratante particular e o poder público adotam no próprio contrato o pressuposto rebus sic stantibus quanto aos valores então demarcados, posto que estipulam a revisão dos preços em função de alterações subsequentes. É dizer, pretendem acautelar os riscos derivados das altas que, nos termos atuais, assumem caráter de normalidade. Portanto, fica explícito no ajuste o propósito de garantir com previdência e equação econômico-financeira, na medida em que se renega a imutabilidade de um valor fixo e se acolhe como um dado interno à própria avença, a autorização do preço. Parece claro a todas as luzes que, nesse caso, a intenção traduzida no ajuste é a de buscar equivalência real entre as prestações e o preço. Ainda segundo o jurista, o reajuste perfaz. Um ajuste automático do valor dos pagamentos, a variação dos preços dos insumos. Esse ajuste se faz de acordo com a fórmula ou sistema pré-estabelecido, atrelado a índice do custo dos insumos publicados com base em dados oficiais ou por instituições de alta credibilidade, como os da Fundação Getúlio Vargas. Trata-se, como se vê, de mecanismo pelo qual se busca manter incólume, intacta, a igualdade que as partes convencionam ao trabalho no contrato. Observa-se também que o reajuste é cláusula necessária dos contratos administrativos, cujo objetivo é preservar o valor do contrato em razão da inflação. É o que estabelece o artigo 40, inciso 11, e o artigo 56, inciso 3,
da Lei Geral de Licitações, Lei 8.666, de 21 de julho de 1993. Artigo 40. O edital conterá no preâmbulo o número de ordem série anual, o nome da repartição interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execução e o tipo de licitação. A menção de que será regida por esta lei, o local, dia e hora para recebimento de documentação e proposta, bem como para início de abertura dos envelopes, indicará obrigatoriamente o seguinte: inciso 11. Critério de reajuste, que deverá retratar a variação efetiva do custo de produção admitida à adoção de índices específicos setoriais, desde a data prevista para a apresentação da proposta ou do orçamento a que essa proposta se referir, até a data do adquirimento de cada parcela. Artigo 55. São cláusulas necessárias em todo contrato que estabeleçam 3. O preço e as condições de pagamento, os critérios, data base e periodicidade do reajustamento de preço, os critérios de atualização monetária entre as datas do adquirimento das obrigações e a do efetivo pagamento. O reajuste garante que as alterações econômicas durante a vigência do contrato sejam compensadas com a aplicação de um índice, evitando a ocorrência de desequilíbrio do contrato anteriormente assinado. Aliás, o equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é tão importante que encontra, inclusive, amparo na própria Constituição da República Federativa do Brasil, que em seu artigo 37, inciso 21, estabelece: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos critérios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte: 21. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. Não há qualquer dúvida de que o reajustamento do contrato não é uma mera faculdade do administrador, e sua eficácia não fica submetida à previsão contratual ou pedido do particular contratado, desde que está incerto entre as obrigações da administração pública ao contratar o poder e dever de manter as condições efetivas da proposta vencedora no certame licitatório respectivo. A Lei Federal 10.192, 14 de fevereiro de 2001, que dispõe sobre as medidas complementares ao Plano Real, expressa o seguinte: artigo 2º. É admitida a estipulação de correção monetária de reajuste por índice de preços gerais setoriais ou que reflita a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados nos contratos de prazo de duração igual ou superior a um ano. É nulo de pleno direito qualquer estipulação de reajuste ou correção monetária de periodicidade inferior a um ano. Artigo 3º. Os contratos em que sejam parte, órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios serão reajustados ou corrigidos monetariamente de acordo com as disposições desta lei e no que com ela não conflitarem da Lei 8.666, de 21 de julho de 1993. Parágrafo 1º. A periodicidade anual dos contratos de que trata o caput deste artigo será contada a partir da data limite para a apresentação das propostas ou do orçamento a que essa se refere. Assim, é inequívoco o objeto da cláusula de reajuste, a saber, a absorção pelo contrato da variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados no contrato, refletidos no índice que, espera-se, venha a impedir o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não estando sua aplicabilidade submetida a nenhuma condição, exceto a periodicidade anual, ou seja, é suficiente o alcance do período de um ano da data da proposta para sua direta e automática aplicação. Observa-se ainda que a Lei 9.069, 29 de junho de 95, dispõe sobre o Plano Real e estabelece o artigo 28 seguinte: os contratos celebrados ou convertidos em real por causa de correção monetária por índice de preço ou por índice que reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, a periodicidade de aplicação dessas cláusulas será anual. Parágrafo 1º. É nulo de pleno direito e não sentirá nenhum efeito a cláusula de correção monetária cuja periodicidade seja inferior a um ano. Parágrafo 3º. A periodicidade que trata do caput deste artigo será contada a partir, inciso 3, da contratação, no caso de obrigações contraídas após 1º de julho de 1994. Nesse sentido, o contrato de concessão 01/2006 da SJU determinou o reajuste anual conforme a cláusula 42 abaixo descrita. Os valores tarifários poderão ser revistos a partir da assinatura do contrato, quando a ocorrência de motivos justificados e fundamentados, vedado efeito retroativo em qualquer hipótese. A revisão dos valores da remuneração da fatura concessionária será objeto de análise técnica sempre que se apurar o rompimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato,
em conformidade com a planilha de cálculo tarifário do Sistema de Transporte Coletivo Intermunicipal de Passageiros do aglomerado urbano, compreendido entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, pedido em instrumento normativo, não podendo ser implementado em intervalos inferiores a 12 meses. Conforme demonstrado nos autos, a empresa interessada teve reajuste tarifário concedido que vigorou a partir de 7 de maio de 2017, aprovado na 50ª sessão regulatória, estabelecendo tarifa de R$ 4,00. Em 4 de setembro de 2018, na 59ª sessão regulatória, foi reduzida para R$ 3,75, decorrente de revisão extraordinária. Logo, mais de um ano e meio, a tarifa se encontrou sem a verificação, por meio de cálculo, da necessidade de reajuste, o que atende ao requisito estabelecido legal e contratualmente. Na 70ª sessão regulatória da diretoria executiva colegiada da GER, realizada dia 22 de junho de 2020, foi deliberado que, por unanimidade, votam pela fixação da tarifa básica de serviço de transporte coletivo intermunicipal de característica urbana, operado entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, referente ao contrato de concessão 01/2006 ASJU, que tem como concessionária a empresa União Transporte e Turismo, o valor de R$ 4,10, considerando o arredondamento normativo pela resolução 04/2007 da AGER, que deveria ter sido aplicada conforme decisão judicial desde 7 de maio de 2018, e que o cálculo e parecer técnico elaborado pela equipe técnica dessa agência considerou os valores referentes aos exercícios de 2018 e 2019. A AGER estabelece ainda a vinculação da data para início da cobrança ao término do estado de calamidade pública, declarado no Decreto 429, de 25 de março de 2020, prorrogado pelo Decreto 523, de 16 de junho de 2020. Essa nova tarifa pode ser praticada pela empresa a partir de 26 de setembro de 2020. Quanto ao reajuste e o valor da tarifa ou hora requerido pela empresa concessionária, registra-se que em seu pedido formulado nos autos foi devidamente apreciado pela equipe técnica da AGER. Todavia, há que ressaltar que a responsabilidade dessa agência não se limita a fazer cumprir o contrato de concessão, mas especialmente aos fins sociais de um contrato público. A Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos apostou aos autos o parecer 074/2022 CRE-AGER, que se manifestou sobre a situação da operação atual, apuração dos valores empregados no cálculo e outras considerações das folhas 80 a 103 e anexo 104 a 301, concluindo que, conforme detalhadamente exposto acima, os custos apurados foram aplicados na tabela de cálculo tarifário produzida nos moldes do Manual Tarifário do JPOT, em duas diferentes situações operacionais. Anexo 1, obteve um reajuste tarifário de 78,2% sobre o valor da tarifa vigente de 4,10 de julho de 2020, apontando para uma tarifa de R$ 7,30, facultada pela utilização da frota e realização de horários empregados no cálculo de 62 veículos, sendo de 5% de reserva, todos entrando em funcionamento, bem como a recuperação do sistema de ar-condicionado do percentual mínimo exigido no contrato. Anexo 2, obteve um reajuste tarifário de 61,15% sobre o valor da tarifa vigente, de 4,10 de junho de 2020, apontando para uma tarifa de R$ 6,60, facultada pela utilização da frota e realização de horários empregados no cálculo, 52 veículos, sendo de 5% de reserva, todos em pleno funcionamento, bem como a recuperação do sistema de ar-condicionado do percentual mínimo exigido no contrato. Colocamos à disposição para revisar o cálculo, caso seja determinado pelo CRTR, a GRMT, a utilização de frota ou número de horários divergentes da empregada nos dois cenários apontados. A retomada das discussões sobre como produzir serviço de transporte coletivo urbano de passageiros com a qualidade desejada e na quantidade exigida pelos clientes, com custos reduzidos, tarifas módicas, de um lado, e com a justa remuneração das empresas operadoras de outro, se faz presente e premente. Resumidamente, novos tempos com novas exigências quanto aos atributos das viagens e as novas formas de custear a prestação de serviço. Este afã vale lembrar que já é praticamente impossível prestar serviço de transporte com qualidade se a remuneração das empresas depender exclusivamente do montante arrecadado com o pagamento das tarifas. Doravante, os poderes concedentes deverão, forçosamente, contar com receitas extratarifárias ou com recursos provenientes dos cofres públicos para assegurar a justa e adequada remuneração das empresas operadoras. É assim no mundo inteiro, e não há como prescindir desses recursos na prestação de um bom serviço de transporte público de passageiros. Com os custos de produção do serviço, questão de engenharia e economia, sobem gradativamente e as tarifas, questão política e social, já alcançam valores impossíveis de serem bancados somente pelos usuários. É preciso contar com subsídios para assegurar a universalidade e a acessibilidade do serviço à população,
bem como os recursos necessários à remuneração das empresas para a prestação de um serviço de qualidade. Em recentes pesquisas realizadas pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, IDEC, pela Associação Nacional das Empresas de Transporte Urbanos, NTU, constatou-se que, durante o período da pandemia, mais de 50 cidades subsidiaram de forma emergencial em seu sistema de transporte para garantir a continuidade da prestação do serviço. No âmbito econômico, o subsídio nada mais é do que a diferença entre o custo total da operação do serviço e o montante arrecadado com o pagamento das tarifas. Mas, do ponto de vista jurídico, o subsídio deve ser entendido como uma contribuição, uma ajuda, um meio de assistência ao passageiro para que ele possa usufruir da prestação de um serviço público. Subsídio vem do latim subsidium, que significa auxílio ou benefício que se concede a outrem para que preste dado serviço, mas também a quantia que se dá a alguém com o fim de minorar as dificuldades ou infortúnios. Subsídio difere sutilmente do conceito de subvenção. Pode ser definido como uma espécie de auxílio, mas direcionado a cobrir despesas operacionais das entidades públicas ou privadas, como se verifica, por exemplo, no artigo 12 da Lei Federal 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro em serviços assistenciais. Professor Floriano de Azevedo Marques Neto, em Concessões, editora Fórum, 2015, página 207, ao tratar dos aspectos tarifários dos serviços públicos, diferenciou o subsídio e subvenção, aportes no seguinte sentido. Os aportes não se confundem com a contraprestação pecuniária adicional à tarifa. Enquanto a contraprestação é um complemento da parcela remuneratória do custo unitário do serviço, na verdade, um subsídio direto para a redução do valor tarifário, o aporte, na verdade, uma subvenção, é um valor dado em ressarcimento a um investimento que o particular tem que fazer em bens terceiros, poder público, como requisito para poder, na sequência, prestar o serviço público concedido. Na cidade de São Paulo, os recursos necessários ao funcionamento do órgão gestor, no caso da São Paulo Transportes S.A., SPTrans, são provenientes de um contrato de gestão que a empresa mantém com a municipalidade. Mas, se necessário, a Prefeitura poderia subvencionar a empresa, aportando recursos dos cofres públicos para compensar a falta ou insuficiência de receitas próprias. Ainda para ilustrar os atuais contratos de concessão, o Serviço de Transporte Coletivo do município de São Paulo prevê o subsídio da metodologia utilizada para a determinação do custo do serviço, que é obtido por meio de uma planilha de custo, quando então é determinada a chamada tarifa técnica ou tarifa de remuneração, que difere da tarifa pública ou tarifa de utilização, definida pelo Executivo Municipal. A diferença existente entre as tarifas técnica de remuneração ou pública e utilização é coberta com recursos oriundos do Tesouro Municipal sob a forma de subsídio. Nesses contratos, o subsídio é aplicado em seu conceito original, sendo o valor destinado a custear as despesas do sistema de transporte não cobertas pelas receitas tarifárias e extratarifárias, em benefício aos passageiros. Marçal Justo Filho, em Teoria Geral das Concessões, Serviços Públicos, editora Dialética, 2003, página 409, faz importantes ponderações sobre a introdução superveniente de benefícios para o usuário para afirmar que identifica-se o benefício tarifário quando a tarifa seja fixada em valor desvinculado dos custos a cuja remuneração se orienta. Assim, o montante arrecadado por meio da tarifa seria insuficiente para cobrir as despesas necessárias à prestação do serviço e lucro assegurado ao concessionário. O benefício tarifário pode caracterizar-se como uma redução do valor nominal da tarifa. Em ambas as citações, se percebe que o subsídio se destina direta e especificamente aos passageiros, e não às empresas operadoras, que são contratadas para a prestação de um serviço público, mediante remuneração, que se supõe justa e adequada. Para que o poder concedente procedesse à contratação da empresa concessionária para prestar o serviço que lhe cabe, certamente especificou no edital que antecedeu o contrato de concessão o quanto lhe pagaria pelo serviço. Como inexiste a previsão de desmembramento do valor da tarifa e o montante encontrado pela equipe técnica da AGER, tem como impraticável a sua total absorção pelos usuários. É necessário elaborar a alternativa ao contrato de concessão, para que haja previsão de repartir esse valor entre os usuários, sistema tarifado, prevendo a possibilidade de cobrar valor menor, tarifa de utilização. Nessa hipótese, a diferença é o subsídio, no sentido de minorar as dificuldades ou desfortuna do passageiro, definição que caracteriza o transporte como um direito social, conforme previsto no artigo 6º da Constituição Federal. Artigo 6º. São direitos sociais, a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Como se vê, dizer que o subsídio significa transferência de renda do setor público para a iniciativa privada,
porque esse recurso constitui ajuda financeira às empresas, é muito mais do que um simples equívoco. Talvez seja falta de conhecimento técnico, de reflexão ou de pouca familiaridade com o assunto. Por fim, considerando que o poder concedente se manifestou com a concordância da cobrança do valor de R$ 4,95, conforme o PIS 165, 2022, SUT, GS, Sinfra, e a empresa solicitou nos autos valor superior aos R$ 4,95, resta inequívoco que o valor de R$ 4,95 é incontroverso. Diante do exposto, voto. Pela fixação da tarifa básica do serviço de transporte coletivo intermunicipal de característica urbana, operado nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande, referente ao contrato de concessão 01/2006 à SJU, que tem como concessionária a empresa União Transporte e Turismo, reconhecendo a necessidade de concessão de reajuste tarifário no importe de 78,2% sobre o valor da tarifa vigente de R$ 4,10 de junho de 2020, é a tarifa de R$ 7,30, nos exatos termos da manifestação da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, que passou os autos parecer 74/2022 CRE-AGER. Determinar a Coordenadoria Reguladora de Transportes que adote as providências necessárias junto à empresa para que a mesma utilize a frota em cumprimento dos horários estabelecidos pela AGER, empregados no cálculo, devendo ampliar a frota no prazo de 30 dias, a contar da publicação da decisão, para 62 veículos, tendo 5% reserva, todos em pleno funcionamento, bem como a recuperação do sistema de ar-condicionado do percentual mínimo exigido do contrato, o que irá impactar no aumento do número de veículos que atendem atualmente aos usuários de transporte coletivo intermunicipal de característica urbana operado entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, nos limites do contrato vigente. C. Recomendar ao poder concedente seja firmado termo aditivo ao contrato de concessão 01/2006 da SJU, que tem como concessionária a empresa União Transporte e Turismo, para que o mesmo preveja a possibilidade de realização de subsídio ao valor do transporte, uma vez que se destina direta e especificamente aos passageiros e não à empresa operadora, e contratada para a prestação de serviço público mediante remuneração que se supõe justa e adequada. Como não existe no contrato a previsão de desmembramento do valor da tarifa e o montante encontrado pela equipe técnica da AGER é impraticável na ótica do relator, a sua total absorção pelos usuários. Portanto, necessário se faz a elaboração de termo aditivo ao contrato de concessão 01/2006, a SJU, para que haja previsão de repartir esse valor entre os usuários do poder concedente, Governo do Estado, Secretaria de Estado de Infraestrutura. D. Recomendar ao poder concedente a fixação da tarifa básica do serviço de transporte coletivo intermunicipal de característica urbana operado nos municípios de Cuiabá e Várzea Grande no valor de R$ 4,95 a partir do dia 9 de maio de 2022, data estabelecida pelo município de Cuiabá, determinando a empresa União Transporte e Turismo que aumente a frota atual de 10% do valor até esta data, conforme a decisão da AGER, publicada no Diário Oficial, 11ª Sessão Regulatória da Diretoria Executiva Colegiada, realizada no dia 20 de abril de 2022. A data mencionada tem como referência a deliberação de número 3, de 14 de 10 de 2021, publicada no Diário Oficial Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, folha 17/18, tomados pela Agência Municipal de Regulação do Serviço Delegado de Cuiabá, SECO, em consta que passe efetivamente a vigorar para os usuários da tarifa de R$ 4,95. Considerando a integração do transporte intermunicipal, transporte municipal com intermunicipal, que é realizado através da Associação Mato Grossense dos Transportadores Urbanos MTU, que, por sua vez, representa as empresas concessionárias do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros da capital do Mato Grosso, do transporte municipal Cuiabá e Várzea Grande. E, após o início da cobrança dos usuários do valor de R$ 4,95, a AGER recomenda ao poder concedente providenciar a realização de subsídio mensal do valor de transporte no importe de R$ 2,35. F. Para a realização do pagamento do subsídio mensal para os próximos 3 meses, quais sejam maio, junho e julho de 2022, o poder concedente poderá utilizar o número de passageiros apurados pelo Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, que postou aos autos do parecer 74/2022, CRE-AGER, através do qual se manifestou sobre a situação da operação atual, apuração dos valores empregados no cálculo e outras considerações das folhas 80 a 103. G. Para o pagamento dos 3 meses subsequentes, agosto, setembro e outubro, a empresa deverá protocolar junto à AGER até o quinto dia útil do mês de julho de 2022, o número de passageiros do primeiro semestre de 2022 será utilizado como parâmetro após a manifestação da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, que irá providenciar novos cálculos. H. Por fim definida a data para início de vigência da nova tarifa calculada, essa deverá ser fixada como teto tarifário, ficando a critério da empresa a cobrança de tarifas com valores inferiores à tarifa teto,
desde que não resultem em futuros pleitos compensatórios para possível recuperação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. E essa decisão passa a vigorar a partir de 9 de maio de 2022, devendo ser realizada pela empresa a comunicação aos usuários sobre a atualização do valor da tarifa a partir desta data J, deferido o prazo solicitado pelo poder concedente, Secretaria de Estado de 90 dias, em razão do prazo de término do contrato que se avizinha para o mês de setembro de 2022. É como voto. Cuiabá, 2 de maio de 2022. Obrigado pela manifestação do seu voto, diretor José. Só peço que envie por e-mail, como costumeiro, para que a chefe de gabinete vá fazendo a devida instrução do extrato da ata e que possamos concordar ao final, em conjunto com todos os diretores. Da forma como estamos sempre primando o rito, quando fizemos reuniões de forma híbrida, abro o voto em forma alfabética, pelo diretor Paulo, diretor de transportes e rodovias, para que emita o seu voto em relação ao assunto em pauta. Em primeiro lugar, presidente, parabenizar aí o voto do relator, né, pelo brilhantismo e também a saída técnica que for apontada, tendo em vista a essencialidade do serviço público de transporte. Então, sem a qual o devido reajuste tarifário, a empresa não consegue operar e, naturalmente, o sistema aqui não está totalmente a contento, a tendência é piorar caso o reajuste não seja concedido. Em primeiro lugar, gostaria de deixar registrado que muito me estranha também o poder concedente não ter conhecimento do anexo 9 do edital de concorrência pública 01/2006, no qual justamente fixou a metodologia de cálculo tarifário que está sendo utilizada aí há mais de 15 anos pela agência reguladora. Naturalmente, esse processo ele tem um parecer técnico e jurídico, no qual fundamenta aí o voto do relator, Dr. José Rodrigues. Então, presidente, diante dos fundamentos apresentados pelo relator e dos pareceres técnicos e jurídicos, eu voto com o relator. Perfeito, obrigado pela emissão do seu voto. Diretor Wilber Noril O'Hara, seu voto em relação ao assunto em pauta. Bom dia a todos novamente. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar o brilhante voto do diretor Zé Rodrigues, parabenizar também os servidores envolvidos nos pareceres técnicos e manifestar o meu voto em acompanhar o voto do relator. É como voto, presidente. Obrigado. Essa presidência também gostaria de parabenizar o esforço de um trabalho técnico bem feito, tanto das equipes jurídicas, econômicas e, por consequência, o voto do relator. E, novamente, reforçar, sim, o serviço social e de essencialidade, ambos amparados por lei, que é o transporte. As dificuldades iminentes com que passou nesse recente momento por pandemia, claramente e adequadamente analisado internamente na agência, e também acompanho o voto do relator. Só aguardar um instante até que haja a devido ajuste da escrita para que possa ser lida. Nós estamos sempre fazendo a leitura só do extrato da decisão e, em seguida, submetemos para concordância dos diretores. A palavra está com a chefe de gabinete, assim que ela expor o extrato, já fará a leitura e faremos a devida concordância. Bom dia novamente, lendo o extrato do voto. Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a diretoria executiva colegiada da AGER-MT, composta por Luiz Alberto Nespolo, diretor-presidente regulador,
Wilber Norio O'Hara, diretor regulador de energia e saneamento, José Rodrigues Rocha Júnior, relator, diretor regulador de ouvidoria, e Paulo Henrique Monteiro Guimarães, diretor regulador de transportes e rodovias, profere a seguinte decisão: por unanimidade decide a, pela fixação da tarifa básica do serviço de transporte coletivo intermunicipal de característica urbana, operado entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, referente ao contrato de concessão de número 001/2006 à SJU, que tem como concessionária a empresa União Transporte e Turismo Limitada, reconhecendo a necessidade de concessão de reajuste tarifário no importe de 78,02% sobre o valor da tarifa vigente de 4,10 de junho de 2020 e a tarifa de 7,30 nos exatos termos da manifestação da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos que acostou aos autos o parecer de número 00074/2022 CREE-AGER. B. Determinar a Coordenadoria Reguladora de Transportes que adote as providências necessárias junto à empresa para que a mesma utilize a frota em cumprimento dos horários estabelecidos pela AGER. Eu só vou colocar aqui. Só uma adequação de ordem técnica, né? Houve essa evolução bem salutar de coordenação para a superintendência, um pequeno ajuste. Ótimo. Determina a Superintendência Reguladora de Transportes e Rodovias que adote as providências necessárias junto à empresa para que a mesma utilize a frota em cumprimento dos horários estabelecidos pela GRMT e empregados no cálculo, devendo ampliar a frota no prazo de 30 dias, a contar da publicação da decisão, para 62 veículos, sendo 5% de veículos reservas, todos em pleno funcionamento, bem como a recuperação do sistema de ar-condicionado do percentual mínimo exigido em contrato, o que irá impactar no aumento do número de veículos que atendem atualmente os usuários de transporte coletivo intermunicipal de característica urbana, operando entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, nos limites do contrato vigente. C. Recomendar ao poder concedente seja firmado termo aditivo contrato de concessão de número 001/2006 à SJU, que tem como concessionária a empresa União Transporte e Turismo Limitada, para que o mesmo preveja a possibilidade de realização de subsídio ao valor do transporte, uma vez que se destina direta e especificamente aos passageiros, que não à empresa operadora, que contratada para a prestação de um serviço público, mediante remuneração que se supõe justa e adequada, como inexiste no contrato a previsão de desmembramento do valor da tarifa e o montante encontrado pela equipe técnica da AGER-MT. É impraticável, na ótica do relator, a sua total observação pelos usuários. Portanto, necessário se faz a elaboração de termo aditivo ao contrato de concessão de número 001/2006 à SJU para que haja a previsão de repartir esse valor entre os usuários e o poder concedente. No caso do Governo do Estado, Secretaria de Estado e Infraestrutura. D. Recomendar ao poder concedente a fixação da tarifa básica do serviço de transporte coletivo intermunicipal de característica urbana, operado entre os municípios de Cuiabá e Várzea Grande, no valor de R$ 4,95, a partir do dia 9/5, data estabelecida pelo município de Cuiabá, determinando a empresa União Transportes e Turismo Limitada que aumente a frota atual em 10% até essa data, conforme decisão da AGER-MT, publicada em Diário Oficial na 11ª Sessão Regulatória da Diretoria Executiva Colegiada, AGER, realizado no dia 20 de abril de 2022. A data mencionada tem como referência a deliberação de número 03, de 14/10/2021, publicada no Diário Oficial de Contas do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, folhas 17 e 18, tomada pela Agência Municipal de Regulação de Serviços Públicos Delegado de Cuiabá,
ARSEC, onde consta que passe efetivamente a vigorar para os usuários a tarifa de R$ 4,95, considerando a integração do transporte municipal com o intermunicipal, que é realizado através da Associação Mato Grossense dos Transportadores Urbanos, MTU, que por sua vez representa empresas concessionárias do serviço de transporte coletivo de passageiros na capital de Mato Grosso, no transporte intermunicipal de Cuiabá e Várzea Grande. E, após o início da cobrança dos usuários do valor de R$ 4,95, a AGER-MT recomenda que o poder concedente providencie a realização de subsídio mensal ao valor de transporte no importe de R$ 2,35. F, para a realização do pagamento do subsídio mensal para os próximos 3 meses, quais sejam maio, junho e julho de 2022, o poder concedente poderá utilizar o número de passageiros apurado pela Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, que acostou aos autos o parecer de número 00074/2022 CREE-AGER, através do qual se manifestou sobre a situação da operação atual, apuração dos valores empregados no cálculo e outras considerações às folhas 80 a 103 dos autos. G, para o pagamento dos 3 meses subsequentes, agosto, setembro e outubro de 2022, a empresa deverá protocolar junto à AGER, até o 5º dia último do mês de julho de 2022, o número de passageiros do primeiro semestre de 2022, que será utilizado como parâmetro após manifestação da Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos, que irá providenciar novos cálculos. Por fim, definida a data para início da vigência da nova tarifa calculada, esta deverá ser fixada como teto tarifário, ficando a critério da empresa a cobrança de tarifas com valores inferiores à tarifa teto, desde que não resulte em futuros pleitos compensatórios para possível recuperação do equilíbrio econômico-financeiro. E essa decisão passa a vigorar a partir do dia 9/5, devendo ser realizado pela empresa a comunicação aos usuários sobre a atualização do valor da tarifa a partir dessa data. J, indeferir o prazo solicitado pelo poder concedente da Secretaria de Estado de Infraestrutura de 90 dias, em razão do prazo de término do contrato que se avizinha para o mês de setembro de 2022. Para registro, eu vou só colocar algumas palavras no início maiúscula, tá? Uma questão mesmo de ortografia. E corrigir os nomes completos, colocando os nomes completos da secretaria. Perfeito. Começando pelo diretor relator, doutor José, de acordo com o texto que foi lido, está em tela? Presidente, de acordo, só não entender aí onde foi corrigida a superintendência é só de transporte, a de rodovias é outra superintendência. Volta na superintendência, onde é que tu colocou superintendência e não coordenadoria, só para que haja esclarecimento da... Entender. Uhum. Só transporte. Perfeito. Transporte rodoviário, presidente, que ficou. Transporte... Rodoviário. E transporte rodoviário. Mas tira esse E. Uhum. Isso, é SRTR que ficou. Isso, perfeito. Só isso, presidente. Obrigado. Perfeito. E aí com o restante de acordo, né, doutor José? Seguindo a nossa lógica por ordem alfabética, diretor Paulo, quanto ao texto em tela. Estou de acordo, presidente. Obrigado. Doutor Noril, quanto ao texto em tela. Também estou de acordo, presidente. Ok, essa presidência também está de acordo e encerramos a sessão, desejando um excelente dia de trabalho a todos e brevemente teremos outros compromissos, a agenda está cheia. Um bom dia a todos. Bom dia. Bom trabalho. Bom dia a todos e um bom trabalho a todos. Bom dia, uma boa semana a todos.
Bom dia a todos e um bom trabalho.